Se você estuda para concursos públicos, em especial para técnico ou para analista, esse vídeo é para você. Eu juntei em um único bate-papo o primeiro colocado para analista do TRF3, o João Pedro, e também a primeira colocada para técnico do TRF3, a Gabriela, num papo sobre preparação para concursos, estudos, quais materiais usar e muito mais. Então, se eu fosse você, eu prestaria muita atenção nesse vídeo até o final, anotaria tudo e ia tirar aí o máximo possível do que os primeiros colocados fizeram para ter sucesso em concurso. E antes de entrar de vez no vídeo, eu quero te lembrar que todas as estratégias que nós conversamos, eu trato em detalhes, de modo profundo, na minha mentoria no Especialista em Provas e Concursos. Então, se você quiser entender os detalhes, o passo a passo de cada estratégia que a gente conversou, o link para você conhecer o EPC e começar a estudar muito melhor, pagando menos de R$1 por dia, vai estar aqui embaixo no comentário fixado. Então, vai lá conhecer assim que você terminar esse vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Hoje eu estou aqui mais uma vez recebendo esses dois feras aí do Estudo para Concursos. Eles já passaram pelo canal aqui uma vez, o pessoal gostou bastante dos vídeos. E eu tive a ideia de juntar os dois num papo só. Então, eu estou aqui com o João Pedro, que é colega analista de Justiça Federal, e a Gabriela, que é técnica. Os dois passaram as primeiras colocações nos seus respectivos concursos. Então, tiveram um resultado muito acima da média. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o estudo para concursos. Eu quero chegar a entender, né, a gente bater um papo, trocar uma ideia do que existe em comum entre as nossas preparações, dicas, orientações. Então, vai ser sobre isso o nosso papo aqui. Começar pelas damas. Gabriela, seja bem-vinda. Fala para a gente um pouquinho do que você faz hoje, né, de qual cargo você está ocupando. Então, boa noite para todo mundo. Então, atualmente estou no gabinete. Na nossa última conversa, eu estava trabalhando na Secretaria do Criminal. Até um tempo atrás passei pela supervisão do criminal e agora estou no gabinete do civil, né, mais especificamente, mudando totalmente a matéria. Ah, que legal. Vai ser uma coisa para a gente explicar um pouco também sobre essas atribuições, esses setores, né, porque a gente pode fazer muitas coisas diferentes como técnico, como analista, então mais um papo para a gente aqui. Bem-vindo, João, também. Fala aí para a gente o que você faz hoje, compartilha um pouquinho, né, das suas atribuições. Boa noite, Rafael. Boa noite, Gabriela. Prazer em falar com vocês. Eu hoje trabalho na Vara Criminal São Paulo, exerço cargo de analista, mas é até uma curiosidade, né? A Gabriela trabalha no gabinete, eu sou analista, trabalho na Secretaria. A Justiça Federal tem essa fungibilidade dos cargos, não tem muito definido quem é analista do gabinete, quem é secretaria, não tem essa divisão muito bem estabelecida. Pode conversar de legal aí sobre o concurso, sempre um prazer para mim falar de concurso público e preparação. Legal, bom demais. E, inclusive, a gente ficou sabendo agora há pouco, né, Gabriela, que o João continua aí em alta performance nos concursos. Eu quero reforçar o agradecimento, porque eu imagino o foco que você está aí, né, com essa prova oral em vista. Desejar toda a sorte aí. Conta um pouco de como é que foi para você chegar onde você está nesse concurso hoje e as próximas etapas, né? Depois que eu fui aprovado para isso, também posso na Justiça Federal, eu continuei os estudos, inicialmente para a Defensoria Pública, mas hoje meu foco é na magistratura mesmo, e tive a felicidade de ter uma prova oral, justamente o TRF3 para magistrado, e eu aguardo as sentenças no TRF4 também, que é outro que eu acabei fazendo. Os dois foram bem juntos, né? E acabei passando antes possível o TRF4 também, e agora dando o resultado das sentenças aí. Que legal. E quanto tempo foi entre a aprovação para analista e hoje, quanto tempo já faz que... Eu fui aprovado para analista no final foi início de 2019, no final de 2019. Não lembro exatamente, tomei posse como analista em janeiro de 2021, e foi mais ou menos nessa época que eu comecei estudo forte para o cargo fim, para defensor público na época. Então, já há mais de 2, 3 anos, mais ou menos, focando no cargo fim, mas claro que eu já tinha uma bagagem de estudo para analista. É muito importante
a gente de lei seca, assim, já estava bem avançado, porque em razão do concurso para analista. Então, mais ou menos 2 anos de preparação para magistratura. Legal. Então, você chegou a ter uma pausa, né, entre você foi aprovado para analista e tal, ou você já continuou direto? Como é que foi isso? Não, então eu continuei direto, né? Fiz uma pausa pequena, assim, mas depois já continuei direto e durante o início da pandemia consegui manter um cargo específico, né? Eu formei uma base das principais matérias, né? Eu tinha que matéria na época de estudar pelo Ministério Público Federal, mas eu acabei mudando de rota, mas seguindo nas matérias básicas, né? E para a magistratura federal foi mais ou menos focado para a magistratura federal, foi mais ou menos assim. Legal. E você, Gabriel, você continua estudando ou parou, pretende voltar? Como é que tá? Como é que você tem pensado nos tempos? Pretendo, mas estou na dúvida, principalmente depois que a gente troca de setor, né? Porque é cansativo, acaba se tornando mais cansativo, né? Ainda mais o início, muita coisa nova, muita coisa diferente. Mas assim, né? Para você ser um bom servidor, você sempre tem que estar atualizado, né? Então, o estudo não para, mesmo que não seja especificamente para concurso, a gente está sempre estudando, né? É uma coisa que eu estava até comentando com uma colega aqui, eu também estava no gabinete já tem acho que uns 4, 5 anos. Eu entrei e passei uns 2 anos no setor de protocolo, no administrativo, então não tinha nada a ver com o que a gente imagina que a gente vai fazer. Mas aí de lá surgiu, né, uma ex-colega saiu, foi para outra cidade, abriu essa vaga no gabinete, eu estou lá já tem aí uns 5 anos. E nesse intervalo também, eu já faz algum tempo que eu não estudo para concursos, acabei descobrindo aí os trabalhos na internet, compartilhar conteúdo, acabei pegando mais gosto por isso, né? E vejo que eu estou numa posição assim privilegiada de que eu já tenho uma estabilidade e um salário legal, né? Que a justiça proporciona para a gente. Eu falei, agora eu vou investir numa coisa que faz mais sentido para mim do que eu quero hoje. E aí tem esse canal do YouTube sobre concursos e alguns outros projetos. Mas eu lembrei que, voltando ao que eu falava com ela, é que a estabilidade, ela tem uma armadilha que às vezes a gente vê isso acontecer, né? Eu já vi colegas, pessoas que eu falo, pô, esse cara poderia ir muito longe, mas a estabilidade, ela seduz a gente, e aí a gente, às vezes, mais pra frente eu estudo, assim, é lógico que tem gente que tá feliz, chega num cargo e não sente mais vontade, tá feliz. Mas tem pessoas que a gente vê que no fundo elas queriam, né, tá num outro cargo, tá num outro lugar, mas elas ficam ali, assim, naquele conforto, naquela coisa de não tá muito ruim, mas também não tá bom quanto ela gostaria, e essa é uma coisa que a gente vê acontecer muito, né? Vocês concordam? Vocês veem isso por aí? Eu concordo totalmente, né? E além disso, o serviço público exige muito da gente, principalmente na Justiça Federal, como a Gabriela falou, um bom servidor, e quando a gente assume um cargo desse nível, a gente quer ser um bom servidor, né? Eu, Global, tenho essa ideia, te exige muito, e acaba que, principalmente no início, né, é difícil conciliar o tirar estudo para concurso e conciliar um bom trabalho, que te exige bastante, né? Então, além de ter essa estabilidade, ela às vezes prejudica porque tá tranquilo lá, não precisa ir muito além disso, mas o trabalho também te exige bastante e dificulta. Pois é, você não pode falar muito porque você continua estudando direto, cara, é uma máquina. Pode falar. Esse é o grande truque, né? Porque eu não parei, né? Parar é difícil voltar depois. É verdade. E eu acho essa situação assim de você estudar, de você querer fazer concurso só pela estabilidade, muito perigoso. Porque tem muitas pessoas que pretendem só por isso, só por esse objetivo, e depois na hora que chegam lá, acabam se frustrando, né? Porque trabalho, a gente tem muito trabalho, mais do que
o número de servidores suporta, né? E às vezes a pessoa não tem muito conhecimento nem do que vai fazer lá dentro, que também é normal, né? Mas eu acredito que você ir somente pela estabilidade, a chance de se frustrar só por esse objetivo é grande. Infelizmente a gente vê muita gente frustrada mesmo, e aí também cai nessa armadilha que eu falei. Às vezes a pessoa entra, ela vê que não é o que ela queria, que aquilo não faz ela feliz, que assim, é totalmente, ela odeia fazer aquilo todo dia. Só que ela fica naquela coisa de, mas estabilidade, quem não queria estar aqui, tá? Às vezes ela passa a vida toda, porque fazer esse salto para uma outra coisa é realmente muito desafiador. A gente vê que são poucas pessoas que saem, a não ser que seja por outro concurso, né? Que tenha mais a ver, ou que seja mais alto aí na hierarquia. Mas falando em estudo, pessoal, deixaram várias perguntas nos vídeos de vocês que estão lá no canal, e algumas que são muito frequentes nessa, e que eu vejo que é uma dúvida muito recorrente nos cargos de tribunais, nas carreiras de tribunais, é sobre materiais. O pessoal pergunta, né, usa apostila, qual material você usava? Isso acontece muito nos meus vídeos, eu vejo que os alunos passam e a pergunta continua. Então eu queria só uma dúvida simples, e assim, qual foi o material principal que vocês usaram na preparação para técnico, para analista, né? O que vocês acham que é o material mais interessante? Se vocês têm alguma orientação hoje, eu não sei se vocês, quão antenados vocês estão hoje, né, com os concursos para essas carreiras, mas basicamente isso, né? O que você usou e o que funcionou para você. Pode começar por você, Gabriela, conta pra gente. Então, eu não sei se nesse caso vai ser diferente, né, para o João, por conta dos concursos, da área, mas eu acho interessante para quem está começando, sim, você assistir videoaula, né, você ter uma base, você precisa primeiro formar uma base, mas para mim, o meu resultado começou a aparecer quando eu comecei a fazer muita questão, resolver muita questão. Para mim, esse foi o total, assim, diferencial. Meu crescimento foi muito maior quando eu comecei a me debruçar mesmo nas questões, e utilizando até mesmo como forma de estudo mesmo, né? Não só depois para medir o conhecimento no final, né, do estudo, da matéria, mas principalmente para resolver como método de estudo mesmo. Então, isso é o que eu sempre falo, muita questão, muita questão. E você, João? Eu também, questões foi fundamental, né? Saber o que a banca vai te exigir, a forma que ela vai te exigir é fundamental, seja na prova objetiva, seja na prova de redação, seja discursiva, de estudo de cálculo. No meu caso, eu fui com um caminho meio diferente, porque eu já mirava, né, concurso de cargo fim, se for uma magistratura e IPF, então desde logo eu já comecei a estudar por doutrina. Então foi meu início, e juntamente com o videoaula, principalmente em matérias que eu tinha o conhecimento, foi muito fraco na faculdade. Eu gosto muito de videoaula, até mesmo que a gente falou mal, que é perder de tempo, mas eu acho até fundamental alguns temas, assim, que é muito difícil entender só pelo livro, né? Hoje, por exemplo, eu estava estudando títulos de crédito, que é uma matéria que para mim é praticamente impossível pegar um livro e entender aquilo que eu estou lendo, né? Tem que ter um exemplo, tem que ter uma coisa bem didática mesmo, né? Então, longe direito empresarial é outro. E então, questões da fundamental, claro que esse tipo de concurso de analista técnico ainda é muito importante, ainda, mesmo de magistratura, é uma prova, qualquer concurso de magistratura, a maioria dos lei seca e sonos, então é isso, mas eu acho que não é fundamental nem um pouco o doutrina para concurso de analista. Eu conheço gente que passou para defensor público sem estudar por doutrina, então é muito de adaptação, desde que seja completo o material e seja algo que seja bom de ler, que tenha tudo aí, isso que importa. Legal, sobre isso que vocês falaram sobre questões, você estava lendo um material recentemente, né, sobre aprendizagem acelerado, estou sempre me atualizando, quero até gravar um vídeo falando um pouco sobre um livro recente que eu li,
E ele fala o seguinte, né, primeiro que assim, o potencial das questões já está muito comprovado, assim, que é um dos métodos que mais funcionam, que eles chamam de prática intervalada, né? Então você fazer questões sempre, de preferência com um certo intervalo de quando você estudou, isso é muito eficiente. E uma outra coisa legal que eu li nesse livro é que ele fala o seguinte, a gente ouve muitas pessoas falarem assim, mas eu estou começando agora, eu não quero... que elas têm medo de se frustrar, às vezes, vou errar muita questão e tal. E o que ele fala nesse livro é o seguinte, geralmente os métodos mais eficientes, eles são os mais desconfortáveis para estudar. Então, o que ele fala? Né? Você quer ver o tanto que você está absorvendo de um livro? Lê um capítulo, ou 4, 5 páginas, fala, o que eu entendi, o que eu absorvi disso aqui. É extremamente desconfortável de fazer, principalmente no começo, porque quando a gente não tem prática, você vai parar e falar, nossa, não entendi nada, não memorizei nada. Mas é muito mais eficiente do que a gente ficar relendo o resumo 50 mil vezes. Então é uma coisa que às vezes pode ser muito desconfortável no começo, mas com o tempo você vai criando essa habilidade, né? Então, para quem está assistindo, lembrar sempre disso, né? Que em geral, a maioria das vezes, as formas mais eficientes, elas vão ser as mais confortáveis mesmo. E outra coisa, você praticar nas mesmas condições, né? Muita gente acha que é frescura e tudo mais, só que é extremamente eficiente também, ele fala nesse livro. Então, você sentar um dia, pegar no seu domingo cedo, e vamos ser 4, 5 horas agora, sem fazer outra coisa, resolver essa prova como se fosse no dia. Isso são coisas, assim, que fazem uma diferença gigante na preparação e que não são confortáveis, não são legais de fazer. Às vezes é mais gostoso você pegar o seu resumo e reler ele 1 milhão de vezes, mas não é o mais eficiente. Não é o que a ciência e os estudiosos vão dizer aí que vai trazer mais resultado. Outra pergunta muito, muito frequente, estava até vendo agora, revisando aqui o vídeo do João, é de quantas horas líquidas de estudo vocês faziam? No caso do João, né, se não me engano, ele já trabalhava, já estudava quando ele estava na preparação, né? Mas quantas horas líquidas, como dividia isso com a rotina? E também qual que era ali o sinal, o indicativo de que já estava no seu limite, né? Porque tem gente que fala 12, 13 horas, aquelas coisas que a gente vê na internet. Mas como é que era? Qual que era o indicativo para você de não, isso aqui é no limite mesmo, passou daqui já não vai ser legal? Como que era, João? Essa tempo e organização nessa rotina? Na época que eu estudava para analista, eu tentava mais 5 horas líquidas por dia, e eu cronometrava mesmo, né? E eu separava em 2 matérias por dia, né? Então 2 horas e meia cada, e eu trabalhava e estava no fim da faculdade, né? Mas eu tive a sorte que, no fim, a minha faculdade, ela teve várias mudanças de currículo ao longo do curso. Eu tive a sorte que, no final, os 2 últimos semestres, eles tinham poucas disciplinas, então eu conseguia estudar de noite também um pouco, né? Então, basicamente era isso, né? Eu nunca mais consegui fazer, desde que eu fiz um curso, nunca consegui fazer 5 horas, não. Hoje eu faço 4 horas, eu tenho que fazer com muito esforço, assim. Chega a última hora, assim, é muito difícil. Então, na época, mais gás, eu acho. E basicamente isso. E só para retomar com as outras questões, algo que eu gosto muito de fazer até hoje, né, é começar o estudo da disciplina fazendo questão. Né? Porque eu acho um pouco proveitoso tu estudar, sei lá, título de crédito que eu estava falando e fazer questões logo em seguida. Porque tu vai dar uma matéria fresca na cabeça. E na hora da prova não vai ter isso. Não vai ter estudado toda a matéria antes de fazer a prova. Né? Então eu acho muito proveitoso e enfim, então basicamente era isso, eu estava de segunda a sábado, né? Eu estava sempre folgado domingo, e também eu botava esse limite de 5 horas no limite máximo. Eu estava nunca além disso, porque para não me forçar tanto, acho que não vale a pena, e também para ter um lazer despreocupado. Eu tinha isso na minha cabeça, eu vou fazer esse quantidade de horas por dia, e depois eu não vou estudar mais, e vou aproveitar o resto do meu dia, da maneira que eu quiser, sem me sentir culpado. Eu acho que isso é importante também. Legal, só um detalhe sobre as questões que você falou. Você vai começar a estudar, por exemplo, o título de crédito, como você falou. Aí essas questões que você faz antes, elas são do que você vai estudar agora ou de alguma coisa que você já estudou antes, alguns dias antes? Não, o que eu vou estudar. O que eu vou estudar no dia. Então, vou estudar direito empresarial, por exemplo, faço 10, 20 questões de direito empresarial.
E aí, como se fosse um aquecimento, né? E aí depois eu vou pra doutrina, pra lei seca, pra jurisprudência. Mas esse eu faço até hoje. É interessante porque você já vê a aplicação. Você já direciona o teu estudo também, né? Para saber, isso aqui é importante, isso aqui tem que prestar atenção, isso aqui costuma cair. Então, é bem interessante mesmo. Faz muito sentido, porque já mostra quando a gente tem um porquê, né? Já tem um propósito no negócio, a gente já tem um pouquinho mais de vontade de estudar. E você, Gabriela, como é que você, se eu não me engano, do nosso papo, você estava só estudando ou você estava se dividindo? Relembra pra gente a questão de quantas horas líquidas, né? E também dessa questão de onde você vê que era hora de parar. Eu estava só estudando não, né? Eu estava advogando, mas eu fazia algumas coisas bem pontuais, assim, né? Então não era sempre, não era todo dia também, mas no geral eu estava praticamente só estudando. Também variava umas 5 horas líquidas, um pouco mais, um pouco menos, em época assim de concurso mesmo, né? De chegando à prova, você acaba aumentando as horas líquidas, né? É por conta de revisão, exercício, você acaba tendo um gás maior, mas variava mais ou menos por aí mesmo. Tá. E quantas horas, geralmente? 5, 6, mas isso mais para o final, né, da aprovação. Isso é importante também frisar, né, porque às vezes as pessoas começam e elas querem estudar o tanto de horas líquidas de alguém que já está há muito tempo estudando, né. E aí a pessoa acaba se frustrando, porque, né, não vai conseguir, às vezes acaba até desistindo, desanimando por conta disso, né, e na verdade o bom seria você, né, estipular um tempo e vai, né, por semana, por mês, aumentando essas horas, né, de tempo de estudo, até para acostumar. Isso eu perguntei para vocês porque é comum, né, esses dias comentaram num vídeo que o cara falou que não conseguia manter o ritmo e tal. Então as pessoas têm essa tendência de sempre achar que é pouco e aí elas chegam burnout mesmo, estresse, assim, que aí tem que parar tudo. Então é inteligente buscar essa visão um pouco mais longo prazo, né, um pouco mais aquela ideia que de uma maratona mesmo, você não vai dar tudo no começo, porque é um jogo vai ser médio e longo prazo, né? E principalmente para quem está começando do zero, não tem prática de estudo, vai ter que se educar, estudar, começar devagar e pegando o ritmo. É importante a gente falar sobre isso, né? Falar sobre a saúde mental, né? Enquanto concurseiro, até porque a gente precisa chegar bem no momento da aprovação, né? Então, essa situação de você se comparar, comparar a hora líquida, né? Não é bom, né? Você tem que comparar com o que você foi ontem, né? E aí eu sempre falo, né? Eu sempre falo muito do equilíbrio, mas eu não sei se é a minha visão de equilíbrio que está distorcida ou das outras pessoas. Mas eu sempre falo que a gente tem que ter equilíbrio no sentido de que a gente tem que dar o máximo naquilo que a gente se propôs a fazer, mas a gente tem que saber a hora de descansar, a hora de dormir, a hora de comer, a hora de fazer atividade física, né? Então a gente tem que saber esses limites. Para mim, isso é a gente ter o equilíbrio no momento que a gente for estudar. E teve algo que eu deixei muito de lado quando eu estava estudando, que foi atividade física. Eu achava que eu ia perder tempo se eu fosse fazer atividade física. Mas no final da minha aprovação, dos meus estudos, antes de eu ser aprovada, chegou um momento que eu não aguentava mais ficar sentada, não aguentava mais estudar, de tanta dor nas minhas costas. Então, assim, foi algo que eu acabei deixando de lado e não deveria, né? Então, nesse ponto, foi algo que faltou, assim, por isso que eu acho importante, né, a gente falar sobre isso e falar sobre esse equilíbrio que a gente precisa ter. Realmente não dá para abrir mão de tudo, porque é muito estressante só estudar, né? Então é muito importante no momento de lazer, que atividade física eu também negligenciava bastante e sentia falta, e uma coisa que dificulta muito, né? E isso tu falou de começar aos poucos, né? Quer ter o ritmo de alguém que está estudando há muito tempo, é como se fosse um exercício físico mesmo, né? Começa um peso menor, vai indo com o tempo, vai se acostumando com aquilo, até virar uma
Porque virar algo rotineiro e fica ao natural que vai conseguindo aumentar o número de horas e sem se frustrar, colocar meta real, assim, né? Tem que colocar metas reais e sejam dá para evoluir bastante. E essa questão do domingo, por exemplo, eu também acho. Eu lembro que na época eu li o professor Vila Louras e até hoje eu acompanho muito o trabalho dele. Ele falava sobre isso, sobre ter um dia de descanso mesmo, porque a gente está na máquina. Então, o que a gente vê geralmente, né, salvo raras exceções, é que as pessoas que começam nessa ideia de tudo ou nada, assim, elas vão parar no meio do caminho, porque chega uma hora que fica impossível. Às vezes a pessoa tem família, tudo começa a ficar complicado, então ter esse bom senso aí, por mais que fique aquela vozinha na cabeça, você podia estar estudando, o teu companheiro está estudando, mas assim, ninguém é máquina, né? Resumindo tudo. E fica na cabeça de todo mundo, né? Eu acho que é todo mundo que vai parar, que vai descansar, que vai fazer outra coisa. Acho que não tem uma pessoa que realmente pare de consciência tranquila. É difícil. Pessoal, eu queria falar com vocês também sobre o dia da prova. Me veio aqui isso também, que é importante. Muita gente se complica no dia da prova. Então, se vocês tinham uma estratégia, que vocês já tinham pensado antes, né, para melhorar o uso do tempo de vocês, para não ficarem muito ansiosos, enfim. Como é que vocês se prepararam? Como é que foi o dia da prova de vocês aí nos concursos para tribunais? Nossa, pra mim já parece há tanto tempo. Mas assim, eu lembro que teve uma prova que eu fiz, que foi do TRF4, que eu quase não terminei a prova. Que eu me enrosquei na redação e quase não deu tempo de passar a redação a limpo. Aí eu usei isso como exemplo do TRF3, que foi depois do TRF4, né? Mas assim, eu tentava, eu dava uma olhada, eu abria a prova, tentava dar uma olhada geral, assim, nas questões e começar nas matérias que eu sabia, assim, que ia me dar segurança, né? E já dava uma olhada na redação e já começava a estruturar os tópicos, né, da redação. O meu caso também, eu prefiro pegar nas objetivas a matéria que eu mais sei. Isso também, outra prova que eu fiz, acabei pegando a primeira questão, nem lembro que matéria era. Eu já era difícil, já fiquei um pouco nervoso, então depois eu fiz também o TRF4 antes, depois eu fiz o TRF3, e aí eu apliquei essa estratégia, né? E no caso da prova de analista, deixo para ver o estudo de caso também depois. Eu fiz primeiro as questões objetivas, né? Que não adianta nada fazer um ótimo estudo de caso se não tiver uma boa nota, né, no objetivo, e depois eu partia para o estudo de caso. Né? Mas, para mim, o ponto principal é fazer o máximo de prova que conseguir, porque a experiência do dia da prova é fundamental para fazer uma boa prova. Saber chegar na hora da prova, ter saber absorver aquela ansiedade pré-prova de entrar na sala. Então, com isso, com o tempo, fazendo provas que vai se adaptando. Legal. E fica a dica aí para quem está assistindo, se preparando, porque isso pode complicar muito. Às vezes você passa um ano e meio estudando e chegar no dia da prova e não conseguir terminar, alguma coisa do tipo, é a coisa mais frustrante que pode acontecer. Então se prepare, treine isso antes, né? No meu caso, a prova do TRF eu posso dizer que foi tranquilo, porque com relação ao tempo, porque eu tinha feito, assim, eu tinha feito milhões de questões antes. Então, assim, eu cheguei muito tranquilo com relação ao tempo. Então, eu fazia as questões rápido e já estava muito treinado para a FCC. Então, deu para fazer tudo e no final ainda fazer aquela contagem do gabarito para fazer tudo. Então, para isso tem que ter muito treino. E eu acho interessante já ir com essa estratégia pensada, né? Porque no dia é muita coisa, você pode dormir mal a sua noite, você pode ficar muito ansiosa, e aí chegar no dia e você meter os pés pelas mãos ali e querer começar, às vezes você tinha planejado começar pela redação, aí você fala, vamos deixar o final, e aí depois não dá tempo. Então, assim, a minha sugestão é essa, né? Já vá sabendo como é que você vai organizar o seu tempo e já treine isso antes, porque pode te surpreender, pode te complicar. A gente vê que vai acontecer isso bastante.
não deixar para azar isso aí, né? E olha que interessante, né, que o João falou que não adiantava, né, ali fazer o estudo de caso também se não fosse bem nas objetivas. E já para mim, a minha visão era o contrário, porque se eu não fosse bem na redação, não ia me adiantar as objetivas, né, eu acho que eu até falei isso no outro vídeo, que no TRF4 eu fui aprovada, mas fui aprovada longe, né, nunca fui chamada, mas eu não fui chamada, não fui nomeada, não fiquei numa posição boa porque a minha redação foi ruim. E no TRF3 eu só consegui o primeiro lugar porque eu fui bem na redação. Não, com certeza. Então isso que é interessante, né, que é legal. Não, com certeza, né? E nesse tipo de cálculo de nota de concurso FCC, a arte exclusiva tem peso menor, né? Eu também fiquei em primeiro lugar por causa que eu tive uma ótima nota na arte exclusiva. E no TRF4, que até hoje eu fui chamado também, eu tirei a melhor nota da minha região, a prova objetiva, mas a arte exclusiva eu tirei a nota mínima praticamente, e até hoje eu fui chamado. Então assim, pensa em estratégia, lê o edital, né, dá uma olhada, é importante ser estrategista, assim, né, entender, olha, tais disciplinas têm mais peso. No caso do meu concurso, eu lembro que a discursiva tinha um peso absurdo, então isso aconteceu comigo também. Saiu na classificação geral, eu estava, se não me engano, mais ou menos 30 e pouco. Aí, uns dias depois, veio a questão da redação, eu fui lá pro top 10, top 5, lá depois que os saudadores do concurso, eles acompanharam essa treta, mas o meu concurso teve uma galera que estava no cargo já, e aí foram removidos porque os caras fraudaram a prova, do graças a Deus até hoje, porque poderia ter sido cancelado o concurso inteiro, e sabe o que eu ando fazendo hoje, porque passei muito bem, só que teve, se não me engano, foram 5 ou 6 ali do analista que estavam no esquema de prova gigantesco, depois foi descoberto lá. Então, é triste ter que lidar com mais essa variável nos concursos, né? E também, quanto mais prova de concurso fizer, melhor, né? Porque às vezes a gente quer fazer, não tô pronto, e o que vão pensar, e se eu for mal? Mas quanto mais prova você fizer, mais você vai conseguir enxergar os seus erros e saber o que você tem que melhorar, mudar a sua estratégia, né? É verdade que a gente nunca tá pronto, né? Eu nunca tive pronto para nenhuma prova que eu fiz na minha vida, né? E já passei em algumas, então não adianta, cara, nunca vai estar pronto. Faça, e uma coisa que eu sempre falo com os amigos, reprova o quanto antes, tá? Vai reprovar algumas vezes. Então, quanto antes começar a fazer, quanto antes começar a reprovar, é melhor. Porque só precisa de uma aprovação, né? Exatamente, mas tá bom. Só uma já é suficiente. Uma transição de pensamento que eu ia falar exatamente isso. É uma coisa que eu tenho visto nos vídeos quando eu leio grandes personalidades, por exemplo, eu gosto do Arnold Schwarzenegger e os caras assim. É que eles têm muito essa ideia. A gente coloca muita emoção. Eu acho que o brasileiro tem. Eu gosto de viajar depois, conheci muita gente. E eu tenho essa impressão que o brasileiro ele é muito emocional em tudo. Então, assim, às vezes a pessoa reprovou uma prova e aquilo vira um desastre da vida. E foi só uma coisa que acontece com todo mundo, acontece com a maioria das pessoas, né? E a gente vê isso também nas empresas, que geralmente os caras que a gente olha lá e fala, nossa, que cara grande e tal. Ele já faliu não sei quantas empresas antes, né? Então a gente tem, às vezes a gente coloca uma carga, um peso emocional muito grande nisso. Então é encarar isso mesmo, pô, reprovei, tá, o que eu errei, né? O que eu posso melhorar da próxima vez? Vai ter outra oportunidade. A gente está vendo um aquecimento agora aí nos concursos, né? Depois de um longo período difícil, a gente está vendo muitos editais abrindo, outros aí que uma expectativa de abrir logo. Então tem muita coisa por vir, né? E tirar um pouco esse excesso de carga emocional às vezes. Reprovei, tá, mas todo mundo reprova, então lógico que assim, vai ficar triste. Mas não achar que aquilo é o fim, né? Que aquilo é uma... Porque quando a gente coloca muito peso assim, uma prova, como se fosse, não, eu preciso passar nessa prova como se a minha vida dependesse disso, a gente aumenta muito a chance de dar errado, de passar mal no dia da prova, de ter uma crise de ansiedade. Então, tem que
alinhar a mente nisso, de, pô, pode ser que eu falhe, pode ser que não dê certo, mas eu vou continuar, vou fazer várias provas. E também pegar essa prática, né? De fazer muitas provas vai deixar a pessoa treinada também, para não chegar com tanta ansiedade, vai ser mais uma prova, então concordo com vocês. É uma coisa pra gente, em tudo na vida, é ter essa noção aí de, como você falou, reprovar logo, falhar logo, para aprender o que tem que aprender, né? Porque às vezes uma reprovação ensina mais do que muitas horas, muitos livros lidos. Nossa, a gente aprende E as provas que eu coloquei mais carga emocional foram as que eu fui pior. Exatamente. Eu fiz, agora quando eu fiz as provas de sentença, eu fiz a FPAC, eu fui meio que assim, acho que não teria uma chance, minhas primeiras provas de sentença, né? E acabei passando por cima das duas, né? E pouco tempo depois eu fiz MPF, né? Para a Procuradoria da República. E quando eu fui fazer essa prova, acho que foi a prova que eu fui mais confiante, assim, de, nossa, eu acho que eu estou muito bem preparado para essa prova. E acabei reprovando, né? Então, é muito louco, assim, nunca vai estar totalmente preparado. Às vezes não está confiante, mas tem um pouquinho de sorte também, cai alguma coisa que sabe mais. Então, é importante sempre fazer várias provas, saber que nenhuma vai ser a última prova que vai acontecer. Eu lembro muito que eu comecei a estudar para concurso muito cedo, né? Logo por 28 anos eu já estava estudando. E eu lembro da época que tinha muita notícia de que, é o fim dos concursos, vai acabar, agora ali a terceirização vai acabar com os concursos, nunca mais tem concurso analista técnico. E no início eu fiquei assim, nossa, realmente, né? Eu tenho que passar logo, senão nunca mais vou ter concurso. E passou quase 10 anos aí e tá tendo muito concurso, acho. Então, ficar tranquilo que vai ter outras provas sempre. Não coloca toda emoção numa prova, que sempre vai ter outra. E sempre é o melhor, que uma hora vai. É importante ter esse filtro também, eu falo muito disso, porque as notícias bombásticas, tá cada vez pior a questão de clickbait, de sensacionalismo nas redes sociais. Então, quando o cara coloca lá, né, o fim dos concursos, todo mundo clica, todo mundo vai ver, então é assim que funciona, infelizmente, hoje. Então, assim, se não tiver filtro, se não tiver, se não souber realmente filtrar o que é ruído, o que é verdade, a pessoa vai ficar uma montanha-russa emocional terrível, porque sempre vai ter a história do fim dos concursos, agora não vai ter mais, agora é inteligência artificial, sempre tem um motivo, alguma coisa que para ser fatalista e tal, e a gente está vendo que as coisas continuam a ter adaptações, às vezes muda o foco, né, para outro ramo, para outro tribunal, para outro cargo, depois volta. Então não ficar nessa de ficar muito ligado, assim, eu falo que acompanhar a notícia, para mim, quanto menos, melhor. É lógico que é legal ter alguma noção, né, do que está acontecendo de importante, mas saber fazer essa filtragem, porque se ficar atrás de todas as manchetes que aparecem, a pessoa fica doida, daí ela desanima, né, então vai ter mais concurso, olha só o que estão falando, e aí ela perdeu 3, 4 meses, depois ela vê que não era bem aquilo. Então, na dúvida, continua estudando, né, acho que isso... E outra coisa, Rafael, eu lembro que tinha na época, em 2014, 2015, quando eu comecei a fazer concurso, eu pensava assim, né, nossa, antigamente era tão mais fácil, né, hoje é impossível passar um concurso, né, e hoje eu vejo muita gente falando assim, em 2014 era muito fácil fazer concurso, hoje que é impossível, né, então daqui a 10 anos, talvez hoje fosse fácil, né, então não entra muito nessa, assim. É claro que a gente tem realmente uma concorrência cada vez maior, né, a gente tem um índice de desemprego muito alto no país, o concurso já ainda paga muito bem, né, comparado com a iniciativa privada, então sempre tem um grande interesse, né? Mas do mesmo jeito que também aumenta a concorrência, aumenta a qualidade dos materiais, aumenta a informação. Então acho que esse é um pensamento ruim de ter, na minha visão. A questão de concorrência, eu acho que eu sempre falo também que tem que ser muito relativizada mesmo, porque assim, infelizmente a gente vive num país que as pessoas não sabem estudar, né? A gente mesmo, eu acredito que vocês tiveram que passar por um processo de aprender a estudar, né? Porque aquilo que a gente faz na escola não funciona na hora que você vai para o concurso e para algumas outras atividades. Então a grande massa são pessoas que estão ali, assim, aventureiras mesmo, então não se assuste com concorrência, né? Se você realmente está mais disciplinado e mais focado que a maioria das pessoas,
vai chegar o seu momento, porque a grande maioria está ali assim, a hora que explodiu. É o bom dos concursos, é a notícia. Aí o cara fala, como uma postina qualquer, começa e a gente vê isso com tudo. Ações, investimentos. Agora é a hora do Bitcoin. Aí as pessoas vão lá e compram, só que já foi. Quem tinha que ganhar já ganhou. Então é mais ou menos isso. A hora que sai lá. É o bom dos concursos. Já tem gente que já está estudando já faz 1, 2 anos. Então, tem muito aventureiro aí nesse mundo. Tem gente, né, que fala, a pessoa já está concursada e fala, não desiste, a tua hora vai chegar, você vai passar. E aí eu lembro que eu pensava, mas será que essa pessoa só está falando isso porque ela passou? Será que quando eu passar eu vou falar isso? Vou. Então não desistam. É hora de vocês também vai chegar. Legal. Hoje nós estamos aí nessa posição. E aproveitando o embalo, Gabriela, fala então mais alguma coisa, uma dica final, ou talvez 2 dicas aí que você dê, resumindo tudo que você acredita com relação a estudo para concurso, tudo que você aprendeu nesse caminho. Vamos lá, 2 dicas que você daria para alguém que está começando a estudar, que você queria ter recebido lá no começo, quais seriam? A dica das questões, que eu acho que se eu tivesse começado a fazer isso desde o início, eu teria passado muito mais rápido. E deixa eu pensar. Também sobre a questão de escolha, porque eu acho que você estudar para concurso, você tem que fazer uma escolha. E eu lembro uma vez uma palestra que eu fui, e o palestrante falou assim, que quando ele resolveu estudar para concurso, ele falou que ele estudaria até passar, nem que ele tivesse 70 anos. Aí, claro, né? Não precisou chegar a esse ponto. Mas escolha, se você escolher, vá até o final e faça o melhor que você pode para conseguir chegar na sua aprovação. Maravilha. E você, João, 2 dicas aí para o concurso iniciante ou para que você queria ter recebido lá no começo? A principal dica é escute o método que te ajuda a entender a matéria e que vai fazer tu acertar as questões, né? Eu falei que o meu jeito de estudar, que eu tenho para doutrina, mas o meu vai ser o jeito que vai servir para outras pessoas. Então, cada um tem o seu jeito, e isso é importante de saber desde logo. Mas uma coisa que, para tribunal, não tem como deixar de lado, leia bastante lei seca, faça bastante questão, que isso aí não tem como fugir mesmo. Né? Vai cair a lei seca lá, vai ter que saber a diferença, prazo. Então, isso é o principal, né? Mas isso dá bastante, não tem jeito, soltar a mão na cabeça, dá bastante, que é o principal. Quem acompanha o canal, vocês estão vendo aí 2 autoridades aí no assunto, confirmando muita coisa que eu estou sempre falando, nessa questão de lei seca para tribunais, de fazer questões. E eu fecho com uma dica também, que é para aquela ideia de aprender a aprender mesmo, porque a gente tem a nossa mente, é a coisa mais extraordinária que existe, né? A gente vê o que as pessoas conseguem fazer com a mente, com a memória. Então, sempre entenda que existe alguma coisa que você ainda não entendeu, que dá para melhorar um pouco mais. Não se acomode com o seu método, porque às vezes você se acomoda porque aquilo você passava com 7, com 8 na escola, na faculdade, e você acha que é só aquilo, mas tem gente que tem métodos mais inteligentes, mais eficientes. Então busque até você encontrar algo que funciona muito bem para você, que você consegue entender, absorver e memorizar os conteúdos. Porque hoje a gente tem muita coisa disponível de graça na internet, e sobre como estudar, como memorizar, e isso vai fazer uma diferença. Às vezes, entre você passar ou não, ou às vezes você ter que estudar 2, 3, 5 anos para concurso, de acordo com o quão eficiente você é no seu estudo. Gabriela, obrigado mais uma vez pela sua segunda aparição aqui no canal. Eu que agradeço pelo convite. João Pedro, obrigado também, ainda mais, como eu já falei, nessa fase que você está, que não deve ser fácil de correria, estudando. Uma boa sorte para você, que dê tudo certo. Mas depois, daqui a um tempo, você viu voltar aqui, você foi aprovado. Como eu fui aprovado para a magistratura? Claro, e muito obrigado pelo convite aí, sempre à disposição. Como eu disse, sempre um prazer falar de concurso público, né? Eu não sei se é o método mais, o melhor método de escolha de servidor público, mas é o que a gente tem
E hoje parece ser o melhor, né? Eu sou meio entusiasta, né? Eu sempre fui igual público, né? Eu só fiz faculdade por causa da ProUni, nunca fui um ótimo aluno, mas tive a sorte de poder me dedicar bastante e o concurso abriu muitas portas para mim. Maravilha, obrigado, gente.